é uma das primeiras modalidades de citações fictas. A citação por hora certa você pode definir rapidamente que é a citação naquela hipótese do réu que está se esquivando, é o réu fujão, que está se esquivando da citação, está se escondendo. Toda citação por hora certa, ela pressupõe dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? O primeiro requisito, objetivo. O que é o requisito objetivo? O oficial procurar o citando em duas oportunidades. O que é objetivo? Tem que ser duas vezes. Não tem margem para subjetividade. Quantas vezes o oficial tem que procurar o citando? Duas. Acabou. Você não tem espaço para subjetividade, compreende isso? Requisito subjetivo. Aí que é o detalhe. O que esse requisito ele é subjetivo? Ele é subjetivo porque eu dependo da suspeita de ocultação. Eu dependerei da suspeita de ocultação. E aí veja, quem é que vai avaliar se o sujeito está ou não está se ocultando? O oficial de justiça. Então eu dependo de elementos subjetivos para chegar a essa conclusão. Não se esqueçam, tá? Que o oficial de justiça é um ser vivo, né? É o seu servidor público lá, e evidentemente esse cara tem uma fé pública. Os atos praticados por ele gozam de uma presunção de veracidade. Então, cuidado, né? É bom a gente anotar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês que estão aí me acompanhando. Não se esqueça, né, que o OJA, o famoso OJA, ele tem, né, fé pública, né? Então, se ele falar que você estava se ocultando, você estava se ocultando. Agora veja, não quer dizer que ele tem uma presunção absoluta. Ele tem que colocar na certidão de onde ele extraiu a dedução que você estava se ocultando? Sim. Tudo isso tem que estar minuciosamente, tem que estar detalhado na certidão do oficial de justiça. Tá? O fato dele ter fé pública não lhe autoriza a partir de qualquer momento, já a partir de uma premissa que automaticamente o cara está se esquivando. Ele tem que botar detalhes. Ah, falei com a esposa do citando e a esposa falou que não sabe me explicar o dia que o citando comparece, o dia que o citando está em casa. Falei com o filho, falei com a mãe, falei com o porteiro, falei com um monte de gente, ninguém soube me explicar. Aí não tem sentido. Aí ele percebe que realmente o cara está se esquivando. O que o oficial de justiça vai fazer? Ele vai agendar a famosa hora certa. Ele vai agendar a famosa hora certa. O CPC fala no dia útil imediato. Tá? O CPC ele fala que no dia útil seguinte, né, imediato, ele agendará o comparecimento. Claro que não obrigatoriamente terá que ser exatamente no dia útil seguinte, mas ali fala no dia útil imediato. Então, por exemplo, foi ao local 2 vezes, não localizou o cara numa terça, ele vai marcar para quarta-feira, um dia e um horário, e vai agendar com quem? E aí toma cuidado, pode ser com um vizinho, pode ser com um parente, pode ser com um porteiro. Olha o porteiro de novo aí, artigo 252, parágrafo único. Ele vai agendar com o vizinho. Aqui é interessante, né? Eu não sei quem é o mais fofoqueiro, né? Se é o vizinho, se é o porteiro, se é o parente. Acho que a lei escolheu um grau aqui, né? Quem é pior, né? Você pode escolher qual que você prefere, né? Vai agendar com o vizinho, vai agendar com o parente, vai agendar com o porteiro. Olha só, já estive aqui 2 vezes. Cada hora que eu venho aqui tem uma desculpa diferenciada, tem uma explicação diferente. Eu estou agendando que amanhã eu estarei aqui. Se o citando não comparecer amanhã, não estiver aqui no momento da minha citação, eu darei ele por citado. Acabou. Isso é a hora certa. Ele está agendando a hora certa. Agora, gente, presta muita atenção. Agora aqui vai ter uma pegadinha muito importante na hora da prova. O oficial de justiça retorna naquele dia marcado. Então vamos colocar aqui, ó, primeira possibilidade. O oficial chega no horário marcado e encontra o citando. Entenderam isso? O oficial foi lá, tudo de novo, procurou o cara 2 vezes. Nas 2 vezes ele teve a suspeita de ocultação. Designou um dia útil imediato, designou uma nova data, que é a hora certa. Designou para quem? Para o vizinho, para o porteiro, para o parente. Quando o oficial chegou nesse dia que ele marcou, nessa data aprazada, chegou lá, o citando estava lá. No dia e no horário marcado. Galera, presta atenção. Se o oficial chegou lá e encontrou o citando, gente, apesar de ter sido na hora marcada, isso não é uma citação ficta.
toma cuidado com isso. Se o oficial encontrou lá o citando em carne e osso, pessoalmente, ele assinou pessoalmente o mandado de citação, é claro que isso não é uma citação ficta. Aqui é a grande pegadinha. Apesar de ter sido no dia e no horário marcado, você não pode considerar essa citação ficta. Essa é uma citação pessoal, é uma citação para o oficial de justiça. Muita gente cai nessa na prova. Isso é uma citação pessoal por oficial de justiça. Isso não é uma citação ficta, que é a modalidade que nós estamos conversando. Agora sim, agora presta atenção. Segunda hipótese, o oficial chega no horário marcado, né? Então ele marcou no dia útil imediato, chegou, virou para o porteiro, para o vizinho, parente, perguntou, cadê o citando? Você avisou a ele? Avisei. O oficial chega no local e não encontra o citando. Ele não localiza o citando. Veja, ele chega naquele horário marcado, não localiza o citando e aí complicou. O citando não está presente, né? Ele vai ter que verificar as razões da ausência. Olha de novo aí, o oficial tem fé pública, mas isso tem que constar na certidão do oficial de justiça. Ele vai ter que verificar, né? Então, ó, o oficial, deixa eu colocar aqui uma observação para vocês. O oficial vai ter que verificar aqui, tá? Os motivos da ausência. Vamos imaginar, por exemplo, pode acontecer do cara ter morrido, pô. Pode ter acontecido do cara ter tido um infarto logo no dia da citação. Pode acontecer. Se você observar, por exemplo, o artigo 243 do CPC, o 243, ele fala que você não fará citação de pessoas que estejam em estado grave de saúde. Se o oficial perceber que os motivos da ausência são plausíveis, ele não pode citar. Ah, o cara está internado no hospital, vou dar por citado o cara desse jeito? Não, não é desse jeito, não é assim que as coisas funcionam. Não são assim que as coisas funcionam. Mas suponhamos, ele chegou para o vizinho e perguntou, você avisou a ele? O vizinho fala, avisei. O que ele falou? Ele falou que não iria comparecer, que foi trabalhar normalmente. Ah, então, meu amigo, aí não tem jeito. Já que os motivos não são justificados, automaticamente o oficial vai dar o cara por citado. Agora é uma citação ficta. Você compreende isso? Já que os motivos não são plausíveis, não são motivos justificados, agora sim eu tenho uma citação ficta. Agora aconteceu a citação por hora certa. Você compreende bem isso? Agora eu tive uma citação por hora certa. Essa é uma citação ficta. E ela é ficta por quê, gente? Ela é ficta pelo simples motivo de eu não ter certeza se esse vizinho, se esse parente, se esse porteiro realmente entregou essa comunicação ao citando. Por isso ela é uma citação ficta. E aí, gente, toma cuidado. A citação por hora certa não acabou. Agora ela exige, ela pressupõe a observância do artigo 254, sob pena de nulidade, tá? Sob pena de nulidade, artigo 254 do CPC. Veja, o oficial citou o cara, citou fictamente, vocês concordam? Ele está presumindo que o citando recebeu a citação. Ele vai devolver o mandado de citação ao cartório e o cartório tem que providenciar uma carta remetida ao endereço do citando, informando para ele tudo que aconteceu. Meus amigos, se não tiver o envio dessa carta ao endereço do citando, nulidade. Ah, mas é uma mera formalidade, é só enviar a carta, não necessariamente ele vai receber. Concordo, mas é necessário. É um formalismo necessário. Muitas vezes você sabe que o citando está escondido, está se camuflando, está se escorregando aí para não receber a citação. Quando você envia essa carta, é uma carta destinada ao endereço dele. É para deixar claro que todas as possibilidades de localização foram tentadas. E aí você enviou essa carta. Se essa carta não for enviada, vai gerar nulidade da citação.